Fala, abençoado! Seja muito bem-vindo ao canal Teologia Ciência. Eu sou o professor Josenildo Moura, sou formado em Teologia e sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus aqui no estado de Alagoas. Hoje daremos início a esse canal com um vídeo que remete ao próprio nome do canal, Teologia Ciência. E é claro que esse vídeo não tem o interesse de provar que, de fato, teologia é ciência. Mas é uma provocação, é um questionamento, o que de fato é ciência. E se a teologia fosse classificada assim, em que área da ciência ela se encaixaria? Mas, antes deixa eu te falar. Aqui nesse canal nós iremos tratar sobre teologia pentecostal, temas científicos aplicados à teologia, vida ministerial, igrejas, escola bíblica dominical, ao qual sou muito apaixonado e darei uma ênfase muito grande aqui nesse canal, entre outros assuntos. Se isso for do teu interesse, então se inscreve aí no canal, deixa um like, e se o conteúdo do canal te interessar, considere tornar-se membro do canal, que logo logo eu estarei disponibilizando um curso gratuito de teologia pentecostal para os membros do canal. E vai me ajudar muito a manter esse trabalho e seguir esse projeto em diante. Então, mas o que de fato é ciência? E se a teologia fosse classificada assim, como uma ciência, como seria isso? Vale lembrar que a teologia, devido ao poder político, civil e militar da Igreja Católica, a teologia ela já foi a mandatária da ciência, né? Todos sabem disso. Não vou entrar aqui no contexto histórico para explicar, precisaria aí de um vídeo, o vídeo ficaria muito mais longo, isso aqui é apenas um vídeo introdutório, mas a teologia já teve essa posição, ela tentou explicar tudo, apesar que nós entendemos que esse não é o objetivo da teologia, explicar todo o processo científico, não é o objetivo da doutrina, não é o objetivo da Bíblia Sagrada. Então, mas de fato, a gente precisa entender como funciona essa mecânica, essa relação que nem sempre foi tão amigável e principalmente no dia de hoje, certo? Mas antes de nós entendermos melhor isso, é preciso a gente entender primeiro alguns conceitos e algumas definições. A primeira definição é o que é ciência. Esse é um ponto importante. E o conceito geral define a ciência como um sistema de conhecimento que busca explicar o universo e seus fenômenos de forma empírica, racional e sistemática. Guarda essas três palavrinhas que serão muito importantes para o entendimento todo. O termo técnico usado dentro da metodologia científica é observação empírica. E o que de fato é isso? É quando a ciência se baseia na observação direta e na coleta de dados do mundo real, buscando evidências que podem ser verificadas pelo sentido por alguns instrumentos. Agora, guarde aqui essa palavra muito importante, coleta de dados do mundo real. A observação empírica, ela tem que passar por esse processo. Por isso que o termo técnico é observação empírica. Nós não podemos confundir com o empirismo do senso comum. Porque existe o empirismo do senso comum. E que empirismo é esse? É quando eu conheço algo ao qual eu convivo com ele, eu pratico ele todo dia, então eu tenho um conhecimento daquilo ali. Esse também é um conhecimento empírico, mas ele não é científico. Por exemplo, os antepassados sempre usou o chá de boldo como um chá, como uma planta que se colocava na água para tratar problemas estomacais. E isso era feito de forma empírica, por quê? Porque se executava e se tomava o chá e se observava na prática que funcionava. Aí veio a ciência, levou a planta para o laboratório, fez uma coleta de dados e observou-se que tinha algumas substâncias ali na folha do boldo que de fato vai tratar alguns problemas estomacais. Então, veja que uma coisa é você ter um conhecimento empírico, senso comum, outra coisa é uma observação empírica, que é uma metodologia científica, certo? E a própria definição, ela diz também, ela mostra dois aspectos importantes, que esses dados ele devem ser verificados pelos sentidos, né, humanos, e ele também deve ser, e muitas das vezes vai ser usado algum tipo de instrumentos, como é o caso de uma luneta, de uma lupa, de um instrumento de medição, os instrumentos que se usam ali no laboratório, entendeu?
Então, isso aqui são instrumentos, entre outros, as ferramentas de escavações na área de arqueologia e por aí vai. A segunda palavra importante é racionalidade. E aqui o termo técnico a mais abrangente dentro da metodologia científica se chama racionalidade lógica. É o conhecimento científico sendo construído através do raciocínio lógico. E dentro dessa construção científica, usando o raciocínio lógico, é importante usar duas metodologias, duas palavras importantes, que é dedução e indução. Outro ponto importante aqui é não confundir dedução com achismo. Tem uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, falando sobre uma pesquisa, né, exegética que estava sendo feita e uma análise sobre um assunto, e eu falei sobre que foi feito aquilo ali através de uma dedução. Foi deduzido, isso aqui foi feita uma dedução em cima disso aqui. E ele falou para mim, mas isso aí não vale não, você deduziu isso aí, então é coisa da sua cabeça. Ou seja, na cabeça dele ele estava confundindo dedução com achismo. Veja, dedução é uma metodologia científica usada no raciocínio lógico. E o que é uma dedução? Uma dedução é quando você parte a uma análise do todo para chegar a uma conclusão de algo específico, né? Por exemplo, a filosofia diz o seguinte, que a dedução pode ser dessa forma. Por exemplo, se eu disser que todos os homens do Brasil têm 1,80 m, logo eu sou brasileiro, tenho 1,80 m. Entende? Ou seja, eu analiso todo, ou seja, todos os homens do Brasil têm 1,80 m. Logo eu sou brasileiro, eu, pessoa única, tenho 1,80 m. Ou seja, eu analisei o todo e cheguei à conclusão de algo específico, que eu tenho 1,80 m por ser brasileiro. Então, essa é mais ou menos a lógica da dedução. E a outra palavrinha importante é a indução. A indução ela vai fazer exatamente o caminho inverso, né? A indução ela vai... É claro, a palavra indução ela tem significado diferente dependendo da área que você vai aplicar. Mas é importante entender que indução ela faz o caminho inverso. Ela vai analisar o específico para compreender o todo. Esse é o caminho inverso. E esses dois processos no raciocínio lógico é muito importante para entender. Veja que aqui nós temos uma relação entre a observação empírica e a racionalidade lógica. Por quê? Porque na observação empírica nós temos a coleta de dados, nós temos a verificação pelo sentido pelos instrumentos, e na racionalidade lógica nós temos a razão, nós temos raciocínio, e para isso ficar muito mais prático, nós temos a dedução e a indução. Ou seja, eu vou analisar o todo, vou analisar o específico e ali traçar as definições, né? E as conclusões devem seguir uma linha de argumentação coerente baseado nas evidências, que é exatamente aquilo que o empirismo, que a observação empírica fornece, que são as evidências. E a terceira palavra, que é sistemática, que o termo técnico usado dentro da ciência é metodologia sistemática, ou seja, o método científico. E o que quer dizer isso? É quando a ciência segue um conjunto de fatos dentro de um processo lógico. Veja que nós falamos de observação empírica, falamos de racionalidade lógica e o método científico, ou a metodologia sistemática, ela segue um processo lógico. E o que quer dizer isso? Quer dizer que aqui você vai traçar o processo, como ele vai discorrer. Se eu vou classificar de A a B, se eu vou classificar de B a A, se eu vou classificar em ordem crescente, em ordem decrescente, qual é a ordem dos fatos que eu vou analisar, como vai ser desenvolvido isso, ou seja, desenvolver um método, um processo para deixar a coisa padronizada, organizada, né? Isso aqui é importante para formar esse arcabouço. Agora, é claro, analisando as três palavras, e aí vem a pergunta que não quer calar. E a teologia, como ela se encaixaria aí? É importante lembrar que eu não vou entrar aqui nesse assunto porque o vídeo ficaria muito longo e esse vídeo é apenas introdutório no canal para a gente desenvolver outros assuntos, mas talvez depois eu faça outro vídeo sobre isso, sobre a análise histórica da teologia dentro da ciência. Vale lembrar que através da Igreja Católica, a teologia ela sempre esteve no meio acadêmico e ela dominou o meio acadêmico. Então tudo, né, no período do domínio da Igreja Católica, tudo era explicado através da teologia. E isso foi um erro
brutal, né, da igreja, mas não deixou também a desejar. Por quê? Porque muita ciência foi desenvolvida mesmo tentando explicar tudo pela teologia. Então, esses três métodos, essas três palavras, né, observação empírica, racionalidade lógica e metodologia sistemática, ela também era usada lá naquele período, entendeu? Então, muita ciência que nós temos hoje, ou praticamente quase toda, foi desenvolvida no período em que a teologia ela dominava o mundo acadêmico, né? Ela era a mãe, era que ditava as regras, né? Isso devido ao poderio militar, civil e social da Igreja Católica. Mas esse não é o propósito, esse não é o propósito da teologia, esse não é o propósito da doutrina e esse não é o propósito da Bíblia Sagrada. E vale lembrar que nesse período aí de domínio da teologia, muita ciência foi desenvolvida, né? Você pode imaginar que, não, então se a teologia ela dominava e ela tentava explicar toda a ciência, então nada saiu de bom aí, porque se trata de uma religião, se trata de uma coisa abstrata, né? Que vai falar do mundo não real. E é aí onde você se engana, que desenvolveu-se muita ciência. Como eu falei anteriormente, ela usava o método científico, né? Claro, de forma mais arcaica, porque muita coisa ainda estava se desenvolvendo, mas muita ciência foi desenvolvida. Só para você ter uma ideia, a teoria do início do universo ela foi desenvolvida pelo padre físico belga Georges Lemaitre, que propôs a ideia de que o universo teve um começo em um único átomo primordial. A teoria de Lemaitre, que sugere uma origem para o universo, foi inspirada em parte por sua formação teológica e posteriormente confirmada por evidências astronômicas, ecoando a narrativa bíblica da criação, que todos acreditam aqui que é aqui o surgimento da teoria do Big Bang. Então veja que é um padre e ele partiu de um apontamento teológico para chegar a essa conclusão, que o universo foi criado por um átomo primordial. Outra descoberta importante é sobre a conservação de energia. O físico e cervejeiro do século XIX, James Joule, foi motivado por sua fé a buscar uma lei de conservação. E ele acreditava que, já que a capacidade de criar ou destruir pertence somente a Deus, a energia, uma vez criada, não poderia ser aniquilada. Essa convicção o levou a realizar experimentos que resultaram na descoberta de que a energia podia ser transformada, mas não destruída. E veja que ele partiu também aqui de um apontamento teológico. Outra descoberta importante foi do filósofo e padre francês Jean Buridan, século XVI, ali mais ou menos, que ele desenvolveu a teoria do ímpeto. A teoria do ímpeto é uma precursora da teoria da inércia de Newton. As ideias de Buridan, ela explicava o movimento de projetos nascerem de um contexto teológico e que buscava explicar como Deus mantinha os corpos celestes em movimento após a criação. Isso aqui também parte de um apontamento teológico. Outra descoberta importante foi o sistema heliocêntrico. O astrônomo Nicolau Copérnico, que propôs o modelo de que a Terra gira em torno do Sol, era cônico da Igreja Católica. Ele viu o seu trabalho não como um desafio à fé, como uma forma de entender a simetria matemática do universo criado por Deus. Da mesma forma, Johann Kepler, um teólogo luterano, acreditava que ao estudar o universo estava pensando os pensamentos de Deus. E eu poderia ficar o dia e a noite aqui citando teólogos e descobertas científicas que foram realizadas no período de domínio da teologia no meio científico. E esse vídeo não caberia, ficaria horas e não caberia. Então observe que ao analisar essas descobertas, você percebe que mesmo a teologia dominando e tentando explicar toda a ciência, muita ciência de verdade foi desenvolvida. E como isso é possível? Como é que uma matéria que está ligada à religiosidade poderia ter despertado a mente de grandes homens, grandes cientistas, grandes homens de Deus, a desenvolver uma ciência tão precisa? E isso aqui, para mim, eu acredito que é um apontamento de que o nosso Deus é verdadeiro. É mais uma prova de que o nosso Deus é verdadeiro.
Ele é um Deus único e verdadeiro. E quando você tenta, mesmo cometendo o erro que a Igreja Católica cometeu, mesmo assim houve um grande desenvolvimento científico, que não era para acontecer. Se você pegar qualquer teologia de qualquer religião, seja do budismo, seja do hinduísmo, seja de qualquer outra, e você tentar replicar esse método, você vai ver que não vai sair muita coisa, entendeu? Usando os apontamentos da ciência lá, usando os apontamentos teológicos de lá, para desenvolver uma ciência. Não vai sair muita coisa. E já com a teologia cristã foi exatamente o contrário. Muita ciência foi desenvolvida. E vale lembrar mais uma vez, através de um apontamento teológico. Através de um apontamento teológico. Isso aqui tem que ficar bem claro, isso aqui. Em nenhuma outra religião isso é possível. Mas na cristã isso dá ponta exatamente para a veracidade de que o nosso Deus é verdadeiro e que mesmo quando você tenta explicar as coisas naturais, mesmo assim dá certo, mesmo assim você chega a uma conclusão lógica e racional daqueles fatos reais. Isso aqui é um ponto importante a se levantar. Se a teologia fosse considerada uma ciência hoje, em que área da ciência ela se encaixaria? É aqui que ficaria um problema. Por quê? Porque a teologia ela aponta tanto nas áreas das ciências humanas e sociais, como nas áreas das ciências naturais. Então, por exemplo, tanto ela vai falar sobre os dogmas, doutrina, questões morais, éticas, relações humanas, como também ela vai falar também sobre a origem da vida, sobre a origem do universo, que está mais ligada ali às ciências naturais. E aí ficaria um problema a se resolver, como encaixar isso aqui. Mas o interessante é que já existe uma ciência que ela faz isso, se chama filosofia. A filosofia ela tanto passeia na área das ciências naturais, como também na área das ciências sociais. E isso aqui vale lembrar. É claro que a filosofia é a mãe da ciência moderna, né? Apesar que todos concordam que a mãe da filosofia é a teologia, mas aí há quem discorda também. Mas vale lembrar que tem uma ciência que já faz isso. E a teologia poderia também fazer essa função, mas também trazendo os apontamentos para novas descobertas científicas, como tem acontecido hoje. Eu não vou entrar aqui, mais uma vez dizendo, não vou entrar aqui nos detalhes sobre grandes descobertas que surgiram já agora no nosso século, que vieram de um apontamento teológico. Talvez eu faça outro vídeo em outro momento explicando sobre isso, que esse não é o propósito desse vídeo. Mas vale lembrar que, segundo o cientista francês Émile Durkheim, ao qual sou muito fã, início do século XX, ele acreditava que ambos os sistemas de pensamento, aí ele faz referência à teologia e à ciência, busca em suas formas iniciais refletir sobre a natureza, a humanidade e a sociedade, buscando classificar e explicar os fenômenos. Lembrando aqui que Émile Durkheim não é qualquer um não, Émile Durkheim é o pai da sociologia, e ele entendia que a relação aí entre ciência e teologia, elas iam se complementar para explicar tanto as questões da natureza, da humanidade e da sociedade, e buscando a classificação e explicar esses fenômenos. E isso aqui é um ponto importante, segundo esse grande cientista. Então, a teologia, ela está aonde deveria estar. Ela não tem aquele domínio que tinha antes, que a Igreja Católica impôs ali, dos séculos XVIII, XIX, do século XVIII, XVII, XVI para trás. Ela não tem aquele domínio, mas ela ainda está no meio acadêmico, né? Então, as universidades brasileiras oferecem o curso de teologia, universidades na Europa oferecem o curso de teologia, universidades dos Estados Unidos oferecem curso de teologia, dentro do meio acadêmico, né? Nenhuma outra teologia budista, teologia hinduísta, teologia xiteísta, nenhuma teologia está no meio acadêmico, mas a cristã está. Por quê? Porque ela consegue dar os seus apontamentos para a ciência, e a ciência consegue, através disso, desenvolver grandes descobertas para o mundo real. E isso aqui é um ponto importante a ser levantado. Então a conclusão é que a teologia não teria como se classificar em uma determinada área, porque ela navega por todas as áreas. Mas ela pode sim dar os apontamentos para chegar à grande descoberta, porque nós estamos falando de um Deus verdadeiro, um Deus real, que criou todas as coisas e que tudo foi feito por Ele e que nada do que existe poderia existir se não fosse por Ele. E o seu nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão,
Quero te agradecer se você ficou até o final. Deus abençoe. Se considera se inscrever aí no canal, deixa um like, deixa um comentário. O canal está começando agora. Posso comentar, responder os comentários de vocês enquanto está pouquinho. Se crescer muito vai ficar inviável. Mas se inscreva aí, se torna-se membro, que logo eu estarei disponibilizando um curso gratuito de teologia para quem se tornar membro do canal. As aulas não estão prontas ainda, eu vou preparar um curso gratuito, e quando eu falo um curso de teologia, é um curso mesmo, um curso completo, com todas as matérias da teologia e abarcando todos os assuntos como se fosse de nível superior. Então, considere aí se inscrever, me ajuda aí, que logo estaremos postando mais vídeos aí. Lembrando, se você é professor de escola bíblica dominical, eu estarei também postando aqui nesse canal os comentários da lição de escola bíblica a partir da primeira lição de 2026 do primeiro trimestre. Então estarei fazendo os comentários, não vou fazer dessa agora pelo fato de estarmos no início aí, tem outros assuntos a desenvolver. Mas a partir da próxima lição do primeiro trimestre de 2016 estarei fazendo comentários e vai ser um comentário diferente. Eu analisei muitos vídeos na internet sobre comentários de lição de escola bíblica e eu percebo que eles seguem um padrão. E eu quero fazer diferente. Vai ser focado no professor, e eu vou usar uma metodologia diferente. Então, fica a dica aí, se inscreve no canal, me segue. Me segue também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que eu estou lá. Meu nome é Josenildo Moura. Deus abençoe a vocês e a paz do Senhor Jesus.